Será que estou sonhando? Não, eu fui transmigrado para o corpo de um homem canalha, que fazia sua discípula de capacho, e em 10 anos ela irá se tornar a minha derrota. Preciso conquistá-la antes que seja tarde demais. Mas espera aí, o sistema quer que eu seja um vilão. Começa-se a história com um homem preso e cercado por diversos monstros. O homem, que parecia estar um pouco ferido, gritava por ajuda ao ver as feras se aproximando ainda mais dele. De repente, em meio à tempestade de raios, surgiu uma mulher. Ao ver aquela figura voando no céu, o homem gritou desesperadamente por socorro. A mulher, que parecia um anjo, ativou sua magia e, com um sorriso cínico no rosto, acertou um golpe direto no homem. Ela se aproximou do ouvido dele e disse que fazia muito tempo que não o via. Pisando sobre o homem, chamou-o de mestre e declarou que sua discípula estava ali. Em seguida, disse apenas: "De nada." Logo depois, desferiu mais um golpe mortal em seu mestre. Naquele momento, o homem pensava que tudo estava acabado. No entanto, começou a se lembrar de que era originalmente o jovem mestre da família Su, no reino dos deuses imortais. Era uma criança do destino, admirada por milhares de pessoas. Ele havia conspirado com a sagrada donzela do abismo demoníaco e traído o reino divino, sendo então caçado por ele. Fugiu para o reino inferior, escondeu-se na seita imortal da nuvem da espada e tornou-se um ancião livre e despreocupado. O homem achava tudo aquilo muito estranho, pois aquelas memórias não pareciam ser dele. Ainda assim, acreditava que isso não importava agora, já que não sabia se continuaria vivo. Então, acordou de repente. Levantou-se rapidamente, acreditando estar mesmo vivo. Ao olhar para as próprias mãos, tentou entender o que havia acontecido. Percebeu, então, que havia sido transmigrado. Além de estar ocupando um novo corpo, possuía as memórias do dono original referentes aos próximos 10 anos. Nesse momento, uma mulher surgiu chamando-o de mestre. Ela perguntou se ele havia tido um pesadelo e se ofereceu para secar seu suor. Ao ver o rosto daquela mulher, o homem reconheceu Feng Wanqing, a imperatriz que dentro de 10 anos seria cruel e implacável, destruindo todo o mundo. Agora, percebia que ela era sua discípula. Rapidamente, ele recusou a ajuda. Feng Wanqing perguntou se havia feito algo de errado. O homem pensou, com base nas memórias do corpo original, que Su Chang tratava Feng Wanqing apenas como um caldeirão de cultivo. Quando chegasse a hora certa, Su Chang usaria o método de cultivo duplo para absorver todo o seu poder. Até lá, Feng Wanqing deveria permanecer pura. Por esse motivo, Su Chang era extremamente contra qualquer contato dela com outros homens. Naquele mesmo dia, o dono original do corpo havia encontrado Feng Wanqing aprendendo habilidades com um irmão mais velho de outra seita. Tomado pela fúria, ele a puniu severamente. Ao observar os ferimentos da pobre moça, o homem pensava em como ela era tão lamentável. De repente, uma pequena fadinha surgiu diante do protagonista. Essa era o sistema, que fora despertado porque o anfitrião sentiu empatia pela garota. No entanto, como anfitrião do sistema Scumbag, o protagonista era estritamente proibido de sentir pena de Feng Wanqing. Uma missão então surgiu, informando que Feng Wanqing havia cometido um erro e que o anfitrião deveria puni-la em 3 minutos. A recompensa por completar a missão seria 100 pontos do sistema e 10 pílulas de avanço. A penalidade, caso falhasse, seria a perda de 10 pontos, a queda de 2 níveis de cultivo e a castração física. Uma mensagem de aviso apareceu, informando que os pontos iniciais do anfitrião eram 100, e que, se os pontos chegassem a 0, o sistema seria automaticamente desvinculado e o anfitrião morreria. O protagonista, confuso, perguntou que tipo de sistema era aquele, já que o estava forçando a se tornar algum tipo de vilão superpoderoso e cruel. Também questionou o que diabo seria essa castração física. Continuou resmungando que aquele sistema maldito não tinha consciência. Nesse momento, Feng Wanqing tentou dizer algo ao seu mestre, mas o protagonista apenas pensava que, mesmo sendo discípula de um distinto ancião, Feng Wanqing possuía um cultivo muito baixo. Estava apenas no estágio inicial de refinamento de Qi. Além disso, ela não tinha nenhuma técnica e suas habilidades marciais eram inúteis.
O protagonista concluiu que o antigo dono daquele corpo não havia ensinado nada a ela. O sistema apareceu novamente, avisando que o tempo da missão estava acabando. Irritado, o protagonista reclamou que o sistema era muito barulhento e pediu que se calasse. Sem perceber, acabou acertando Feng Wanqing com um golpe, lançando-a para o outro lado da sala. Feng Wanqing caiu no chão, e o protagonista, com frieza, disse que, já que um erro havia sido cometido, a punição deveria ser aplicada. Em seguida, jogou um livro de técnica em direção à garota caída. Ele continuou, dizendo que Feng Wanqing havia consultado secretamente um irmão mais velho de outra seita para aprender de forma clandestina as artes marciais do salão disciplinar. Por isso, sua punição seria copiar aquela técnica de nível celestial, muito apreciada por seu mestre durante anos, 10 vezes. Ao pegar o livro, Feng Wanqing se assustou ao lembrar que toda a seita imortal Jianyun possuía apenas 2 técnicas de nível celestial, e agora seu mestre realmente a deixaria copiar uma delas. Ela se questionou se aquilo era mesmo uma punição. O protagonista então se levantou e disse que, se ela entendeu, que fosse embora logo. A mensagem do sistema surgiu, avisando que a missão de punição havia sido concluída com sucesso. Além da recompensa prometida, o protagonista havia ganhado um cartão que lhe permitia emanar uma aura poderosa por 1 hora, limitado a 1 vez por dia. Irritado, o protagonista se virou e pensou que, usando um bug do sistema, havia conseguido superá-lo. Alguns minutos depois, já do lado de fora dos aposentos de Su Cheng, Feng estava de saída. Ela agradeceu ao seu mestre pela punição e pela recompensa. Também pensou que o golpe de palma que o mestre lhe deu forçou o sangue estagnado em seu corpo a circular. E não só os ferimentos antigos foram curados, como também seus meridianos foram purificados. Ela sente que, em breve, poderá alcançar o 9º estágio do refinamento do Qi e avançar para o estágio de construção da fundação. Feng Wanqing olhou para trás, acreditando que seu mestre estaria agindo de forma diferente com ela, mas, ao se virar completamente, percebeu que ele não estava mais parado ali. Ainda assim, Feng Wanqing acreditava que, na verdade, seu mestre estava ajudando-a secretamente. Agarrada ao livro de técnica, Feng Wanqing sentiu-se tocada e agradeceu silenciosamente ao seu mestre por isso. O protagonista, que estava escondido atrás da parede, recebeu uma mensagem do sistema, informando que havia ganhado 10 pontos de afinidade com Feng Wanqing. Com isso, também ganhou 10 pontos do sistema. Nesse momento, ele percebeu que, ao aumentar a favorabilidade com alguém, também ganhava pontos do sistema. Decidiu então verificar seu nível de favorabilidade com Feng Wanqing e percebeu que estava com pontos negativos. O protagonista chamou Su Cheng de um tremendo bastardo. O sistema apareceu e avisou que a missão da história principal havia sido ativada. Uma das missões era ajudar Feng Wanqing a cair na escuridão. O protagonista questionou se isso não seria seguir o mesmo caminho do antigo dono daquele corpo. Vendo que o sistema apenas se fez de desentendido, o protagonista ficou irritado e disse que, se Feng Wanqing caísse na escuridão, ele também seria arrastado junto. Maldito sistema de cão, resmungou. De repente, o protagonista sentiu que a barreira do porão da montanha estava oscilando. Rapidamente, se preparou, acreditando que alguém havia invadido o local. Uma figura surgiu, passando por ali. Era uma mulher pedindo ajuda à seita da Espada da Nuvem. O protagonista apareceu diante dela, perguntando o que estava fazendo ali e por que havia invadido a seita. Aquela mulher era Xue Liuli, discípula-chefe da família Snow da Floresta do Norte. Xue Liuli se jogou sobre o protagonista e, com um olhar açucarado, pediu que a salvasse. O protagonista pensa, naquele momento, que pela aparência de Xue Liuli, parece que ela foi afetada por algum veneno encantado. Agora, ele deve selar os meridianos dela para evitar que o veneno se espalhe. Assim, ele coloca os dedos sobre o ombro da moça. Com esse movimento, a garota perde a consciência e, ao observá-la, o protagonista acredita que ela foi muito machucada. Então, decide levá-la de volta primeiro, pois ela precisa acordar antes que qualquer outra coisa seja feita. Nesse momento, alguém observava Su Cheng de longe. Era um dos anciões da seita imortal da Nuvem da Espada, Bai Yuchen, que chamava o protagonista de canalha inconsequente e paquerador.
Algum tempo se passou, e Su Cheng estava cuidando da recuperação do corpo da moça. Ele chama pelo sistema e pede informações sobre Xue Liuli. A descrição que aparece informa que ela será a futura amante secreta do protagonista masculino Ye Feng neste mundo, e que ele se sacrificará para salvá-la no antigo reino secreto, aberto pela dinastia imortal eterna. O protagonista fica curioso sobre quem seria esse tal protagonista masculino Ye Feng, e começa a pensar que talvez tenha encontrado o harém secreto de Ye Feng. Nesse momento, o corpo de Xue Liuli reage. Ela percebe que o veneno que estava em seu corpo desapareceu completamente. Animada, Xue Liuli agradece ao protagonista por tê-la salvado, dizendo que no futuro, com certeza irá retribuir. O protagonista se levanta e diz que ela não precisa ser tão formal. Xue Liuli, então, pensa que um ancião da seita, bonito, jovem e forte, não seria uma má escolha para fazer cultivo duplo e desintoxicar seu corpo. A garota logo se empolga com a ideia e tenta se controlar, enquanto o protagonista a observa, sem perceber a intenção dela. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que o anfitrião ganhou 30 pontos de favorabilidade com Xue Liuli. Ele se pergunta se é realmente tão fácil assim. Xiao Liuli diz que teme que sua presença ali possa causar problemas para a seita dele, e mais uma vez, agradece pela bondade que recebeu, prometendo retribuir no futuro. O protagonista fica um pouco sem graça com a situação e responde que está tudo bem. Então, se pergunta por que o clima ficou tão estranho e constrangedor no ar. De repente, um estrondo é ouvido, e uma voz tenebrosa surge, perguntando como a escória insignificante da seita imortal da Nuvem da Espada ousa esconder alguém que pertence a ele. Xue Liuli se desespera e diz que ele está ali. Os discípulos do protagonista começam a gritar, dizendo que aquela é a aura da seita dos fantasmas, e se perguntam como esses caras conseguiram chegar à seita da Nuvem da Espada. Eles continuam dizendo que aquele é o ancestral, conhecido por ser feroz e cruel, com uma reputação notória nas 5 principais regiões. Xue Liuli estava escondida atrás de Su Cheng. Um discípulo se aproxima e afirma que esse ancestral da seita dos fantasmas eliminou inúmeras seitas. Aquela criatura horrível continua falando que, se não entregarem a pessoa que pertence a ele hoje, então não o culpem por destruir toda a seita. Esse ancestral demoníaco tinha uma aparência bastante chamativa e já estava no estágio intermediário do reino de formação da alma. Uma nova missão é desbloqueada. O protagonista precisa ajudar Xue Liuli a derrotar o ancestral fantasma. Ao fazer isso, ele ganhará pontos de recompensa, e quanto maior o estilo, mais pontos ele receberá. Nesse momento, 3 luzes surgem no céu, e vozes gritam para que o ancestral fantasma não seja tão presunçoso. As pessoas que surgiram eram Bai Yunchen e Zhao Yunchen. Eles afirmam que nunca interferiram na seita dos fantasmas. Portanto, o ancião fantasma também não pode interferir na seita da Nuvem da Espada. Zhou Yuan, o grande ancião, também estava junto deles e pergunta quando, exatamente, alguém daquela seita escondeu alguém da seita dos fantasmas. O ancestral fantasma então aponta para Xue Liuli e diz que gostou dela. Portanto, ela agora pertence a ele. Exige que a devolvam imediatamente, ou exterminará toda a seita da Espada da Nuvem. Bai grita, dizendo que aquele trapo velho invadiu a seita, e ordena que vá embora rapidamente e não mostre seu poder ali. Zhao, preocupado, pede para que Bai não o provoque, pois talvez não consigam enfrentá-lo. Sugere apenas entregar a pessoa e acabar logo com aquilo. Bai, irritada, manda Zhao calar a boca e o chama de covarde. Zhao apenas pede para que ela não fique brava. O ancestral fantasma então diz que também gostou de Bai, chamando-a, junto com Xue Liuli, para serem suas parceiras de cultivo duplo. Se elas o satisfizerem, ele poderá deixar a seita em paz. Ao ouvir isso, Bai fica completamente irritada e chama o ancestral de velho bastardo. Ela afirma que a família Bai possui um especialista supremo e, se algo acontecer com ela, a família perseguirá o ancestral fantasma até as profundezas do inferno. Zhao tenta pedir para que Bai não seja tão impulsiva. Xue, vendo toda aquela comoção, diz a Su Cheng que o ancestral fantasma é muito forte e que ninguém na seita é páreo para ele.
Sentindo-se culpada, afirma que irá com ele. O protagonista pensa que, naquele momento, seu cultivo está sendo suprimido e ele não pode lutar com toda a sua força. Ele se lembra de que há um selo de linhagem dentro de si, colocado por um especialista supremo da família Su do Reino Divino. Esse selo oculta sua aura, permitindo que ele evite a detecção e a perseguição por seres do Reino Divino imortal. O custo disso é que seu nível de cultivo foi suprimido em 2 reinos. Mas Su Chang se lembra de que possui algo. Ele se coloca diante de Xue Liuli e diz que, se a salvá-la apenas para mandá-la morrer novamente, como o mundo verá a seita imortal da Nuvem da Espada? O protagonista continua dizendo que sua seita está sob a proteção de poderosos cultivadores e que um mero especialista no reino de formação da alma não é nada a temer. O ancestral fantasma afirma que todos da seita imortal da Nuvem da Espada são tolos imprudentes e cegos, pois uma mera alma nascente ousa bancar o herói tentando salvar uma beleza. Com uma aura ainda mais aterrorizante, o ancestral fantasma declara que é especialista em lidar com tolos pretensiosos. Ele avança em direção ao protagonista, que rapidamente puxa seu cartão de aura, ganho mais cedo pelo sistema. Su Chang ativa o cartão rapidamente, e uma poderosa aura surge ao seu redor. O protagonista pergunta se o ancestral fantasma realmente acha que conseguirá enfrentá-lo. Um raio enorme cruza o céu naquele momento, e uma figura divina surge sobre o ancestral fantasma, que fica surpreso com a força daquela aura. Os 3 anciões ficam completamente assustados ao perceber que aquela entidade está acima do reino de formação da alma. A figura divina e poderosa agarra o ancestral fantasma, olha-o diretamente nos olhos e diz que quer ver algo naquele dia. Grita, perguntando quem ousa tocar na seita imortal da Nuvem da Espada. O ancestral fantasma afirma que a seita do protagonista não tem ética marcial, pois realmente tem a proteção de um especialista supremo. O protagonista observa a cena com confiança, enquanto Xue Liuli o olha, um pouco assustada. Bai fica surpresa ao ver que um especialista supremo está protegendo a seita. Zhao também se espanta com essa nova informação. Zhou Yuan se pergunta se essa proteção teria sido deliberadamente organizada pelo mestre da seita, enquanto ele estiver ausente. Nesse momento, o ancestral fantasma começa a puxar todo o ar ao seu redor, e em seguida utiliza toda a sua força para se soltar. Ele pensa que apenas o fato de ter conseguido se libertar já lhe custou a maior parte de sua energia espiritual, e conclui que não é páreo para lidar com aquela criatura. Diante disso, ajoelha-se perante a entidade divina e diz que foi muito desrespeitoso. Ele admite não saber que a seita imortal da Nuvem da Espada possuía um especialista tão poderoso a protegê-la. Continua dizendo que foi imprudente, pois, com aquele senhor presente, jamais ousaria atacar a seita. O velho, então, olha em direção a Shui e declara que seu único objetivo é recuperar um item seu. Em seguida, se vira rapidamente e afirma que aquela pessoa não é discípula da seita imortal da Nuvem da Espada, esperando que o senhor permita sua retirada. No entanto, o protagonista se coloca à frente de Shui e adverte o ancestral fantasma para não agir de forma tão imprudente. Zhao, fazendo bico, comenta que Su Chang sabe como se exibir no momento certo. Com o especialista supremo ali, o ancestral fantasma não ousaria ser imprudente. Ele só precisava aparecer e fazer seu showzinho. O ancestral fantasma, irritado, prepara um ataque e grita que um mero cultivador de meia tigela ousa tentar impedi-lo. Quando estava prestes a atingir o protagonista, um escudo surge diante dele. Su Chang sorri e diz que estava apenas dando uma chance ao velhote, concluindo que aquele velho é realmente inútil. O santo que protegia a seita do protagonista ativa seu poder e lança um poderoso ataque de chamas em direção ao velho estranho, atingindo-o diretamente e o carbonizando por completo. O santo se aproxima do protagonista e declara que Vossa Alteza está suprimindo seu nível de cultivo e que está à sua disposição. O protagonista apenas agradece e diz ao santo que ele já pode se retirar. Zhao, ao presenciar aquilo, se assusta ao ver que o especialista supremo realmente se curvou ao protagonista. Nervoso, sorri e comenta que Su Chang é realmente impressionante e não é uma pessoa comum. Bai comenta que, na verdade, ainda prefere a versão rebelde de Su Chang do passado.
O velho ancestral fantasma, caído no chão, declara que estava cego e não reconheceu a grandiosidade de Suchang, e por isso o ofendeu. Ele então suplica por sua vida, prometendo que, de agora em diante, a seita dos fantasmas estará inteiramente aos seus pés, obedecendo a todos os seus comandos. O protagonista, no entanto, ordena que o velho vá embora. O ancestral fantasma se levanta rapidamente, assustado, e agradece ao protagonista. Porém, quando estava correndo dali, o protagonista prepara um ataque, e com um raio certeiro, Suchang elimina o ancestral fantasma de uma só vez. Ele diz que os membros da seita dos fantasmas cometeram muitos crimes e não mostram nenhum respeito à vida humana, e conclui dizendo que aqueles bastardos ousaram pensar que poderiam servi-lo. Zhao se anima e elogia o protagonista, começando a bajulá-lo. Bai não fica para trás e lembra Zhao que ele havia chamado o protagonista de exibido. Bai continua dizendo tudo o que Zhao falava pelas costas do protagonista, e os dois começam a discutir. Enquanto isso, Feng Wanqing observava todos de longe, aliviada e muito orgulhosa por seu mestre ter alcançado tal reino. Ela então se pergunta se conseguirá, um dia, alcançar seu mestre. Nesse momento, o sistema surge, parabenizando o protagonista por ter completado a missão. Como a favorabilidade de Xue aumentou 30 pontos, os pontos atuais de favorabilidade com ela agora são 75. Ela está emocionalmente envolvida com o anfitrião, o que afeta diretamente o relacionamento dela com o protagonista masculino Ye Feng. Ao ler isso, o protagonista se lembra de que, em poucos dias, uma competição entre as seitas será realizada, e Ye Feng, junto com outros personagens importantes, estará presente. Considerando que sua discípula Feng Wanqing está em um nível muito baixo, ele percebe que precisa pensar em algo para mudar essa situação. No dia seguinte, o protagonista e Feng Wanqing estavam andando por ali. Ela perguntou o que o mestre queria falar com ela. Suchang explicou que tinha uma amiga do clã dos demônios, que para evitar qualquer confusão, estava escondida naquele lugar. O protagonista continuou dizendo que trouxe Feng Wanqing até ali, para que sua amiga a ajudasse a avançar em seu cultivo. Olhando para os lados, ele se perguntou onde ela estava. Nesse momento, uma movimentação surgiu nas águas, e uma garota pegou um pouco de água com a boca, jogando-a em direção ao protagonista. Suchang então perguntou se aquilo era para ser engraçado. Era uma garota serpente, que sorria animada ao ver seu velho amigo novamente. Ela disse que, se Suchang ficasse com ela, ele se tornaria o Rei Dragão. O protagonista respondeu que não queria saber de Rei Dragão, já que claramente ela era uma cobra. A garota o chamou de bobo e afirmou que era um grande dragão. Suchang então foi direto ao ponto. Apontando para Feng, disse que estava ali por outro motivo. Explicou que a grande competição da seita estava se aproximando, mas o cultivo de sua discípula ainda era muito baixo, e que as técnicas e habilidades de artes marciais que ela acabara de aprender não eram profissionais. O protagonista pediu à irmã Yaolan se ela não teria uma técnica divina de refinamento corporal do clã do dragão demônio, e disse que esperava que Yaolan pudesse ensinar isso a Feng. Yaolan observou os dois em silêncio por um momento e comentou que não esperava que Suchang gostasse desse tipo de garota. Em seguida, saiu da água, modificando completamente sua aparência, e disse que, quando chegasse ao Reino Supremo, seria capaz de se transformar em forma humana, e nesse momento não perderia para a irmã que estava à sua frente. Yaolan se jogou em cima do protagonista e perguntou se poderia fazer o que quisesse. Suchang pediu que ela não brincasse com aquilo e disse que conversariam sobre isso mais tarde. Uma mensagem do sistema surgiu com uma missão secundária: alcançar 80 pontos com Yaolan e também ajudá-la a atingir o Reino Supremo, para então extrair o osso de dragão dela. Vendo aquilo, o protagonista comentou que aquele maldito sistema nunca fazia nada para o bem das pessoas. Ele se lembrou de que, em sua vida anterior, a única pessoa em quem Yaolan confiava era Suchang, mas o objetivo daquele canalha era apenas obter seu osso de dragão. Ele a emboscou enquanto ela avançava de nível, forçando-a a entregar seu osso de dragão. O protagonista então saiu correndo, dizendo que deixaria sua pequena discípula com a irmã Yaolan, e pediu para Feng ouvir tudo o que ela tivesse a dizer. Feng se assustou com a corrida repentina do protagonista.
Yao Lan segurou o braço de Fang e pediu que ela parasse. Fang perguntou o que Yao Lan estava planejando fazer. Yao Lan respondeu que, já que o mestre de Fang a havia deixado com ela, então ela deveria obedecer a tudo o que Yao Lan dissesse. Caso contrário, como uma fracote, seria deixada para trás por seu mestre. Em seguida, Yao Lan pediu que Fang tirasse as roupas, pois assim seria melhor para absorver a essência do sangue de dragão demônio e refinar seu corpo. Yao Lan garantiu que não era homem e que Fang não precisava temer pela sua pureza. Fang, mesmo envergonhada, pensou em seu mestre e começou a obedecer a Yao Lan apenas por ele. Ela pensava que se tornaria forte por causa dele. Assim, as duas começaram a praticar suas técnicas secretas de cultivo. Alguns dias depois, no dia da grande competição da seita imortal da Nuvem da Espada, alguns discípulos cultivadores estavam se preparando para os duelos. Zhao, ao ver toda aquela multidão, comentou que muitas pessoas realmente haviam vindo assistir à competição interna da seita. Ele continuou dizendo que aquele era um espetáculo sem precedentes, nada como já havia sido visto antes. Zhou Yuan comentou que, com o surgimento do especialista supremo, forças de todos os lados haviam se mobilizado ao ouvir essa notícia. Agora, todos estavam ali por causa do ancião Su, e o restante apenas queria compartilhar da glória. Nesse momento, as 3 grandes famílias da região selvagem do norte também estavam presentes. Shui chamava por seu pai, pedindo para que ele a seguisse. Os mestres das famílias haviam vindo pessoalmente dessa vez, deixando todos impressionados. O pai de Shui Liuli disse que sua filha teve sorte por ter feito uma conexão com o supremo ancião da seita da Nuvem da Espada. Além disso, comentava-se que esse ancião possuía um alto nível de cultivo. Então, o pai perguntou quando Shui Liuli iria apresentar Suchang a ele. Envergonhada, Shui pediu para que seu pai não falasse de forma tão imprudente. De repente, uma comoção começou a acontecer. Era a Aliança dos Matadores de Demônios, que também havia chegado. O vice-líder da aliança, Wei Kun, estava presente em pessoa. Porém, entre todas aquelas pessoas, um homem misterioso observava tudo em silêncio. Ele comentou que fazia tempo que não via Shui Liuli. Algum tempo depois, a competição anual da seita imortal da Nuvem da Espada foi iniciada. Os discípulos se enfrentavam na arena central. Feng Wanqing também estava ali, lutando bravamente e vencendo sua primeira luta. Assim, chegaram à última batalha, entre Feng Wanqing e Li Yue. O protagonista, que assistia à preparação da luta, pensava que, após Feng Wanqing ter sido refinada por Yao Lan, seu potencial havia sido estimulado até certo ponto. Portanto, não era surpresa que ela tivesse chegado às finais. Afinal, ela estava destinada a se tornar a imperatriz no futuro. Li Yue sorriu e comentou que ele e Feng se encontravam novamente. Em seguida, perguntou se o que havia ensinado a ela naquela época tinha sido útil. Continuou dizendo que, se não fosse por sua orientação, ela já teria sido eliminada na primeira rodada. Feng, desconfortável, apenas permaneceu em silêncio ouvindo aquilo. Então, lembrou-se de que Li Yue apenas havia se aproveitado da situação na época para tirar vantagem dela. O homem se aproximou de Feng e disse que ela deveria simplesmente desistir, pois não era páreo para ele em termos de força. Perguntou por que eles não se encontravam em um local mais isolado à noite, pois ele lhe ensinaria algumas técnicas mais profundas. Acrescentou que garantia que ela se sentiria em êxtase. Nesse momento, Feng o encarou e sacou sua espada, avançando em direção ao homem e acertando um golpe em seu rosto. Li Yue levou a mão ao rosto, incrédulo com a atitude de Feng. Contra-atacou, dizendo que ela teve coragem de atacar seu lindo rosto. Feng gritou, mandando-o parar com aquelas tolices. Wei Kun, que observava a luta, sentiu um cheiro familiar de demônio vindo de Feng Wanqing. Mesmo que fosse leve, ele não seria enganado. O protagonista então pensou que o cheiro de Feng Wanqing havia chegado ao focinho daquele idiota e se perguntou se aquele seria o início da queda de Feng Wanqing na escuridão. Zhou Yuan comentou que Feng era uma discípula muito discreta antes, mas, em poucos dias, demonstrou um progresso incrível. Finalizou dizendo que parecia que o ancião Su havia se dedicado bastante a ela. Bai apenas deu de ombros diante disso. Feng continuava sua luta frenética contra seu irmão sênior.
Li Yue se perguntava como aquela garota havia melhorado tanto seu nível de cultivo em tão pouco tempo. Não queria perder para ela, pois, se isso acontecesse, não conseguiria mais mostrar seu rosto futuramente. Então, preparou um item em sua mão e atacou Feng diretamente. Feng usou sua espada para se defender, mas percebeu que Li Yue escondia algo na outra mão. Ela se perguntou se aquilo seria uma arma. O homem se preparou para mais um ataque repentino, mas Feng conseguiu acertar a pequena lâmina, partindo-a em vários pedaços. Li Yue, aproveitando a brecha na defesa de Feng, avançou com sua espada, gritando que ela estava acabada. No entanto, Feng conseguiu se esquivar no último momento e acertou um chute direto nas partes baixas daquele homem maldito. Em seguida, saltou para trás rapidamente, enquanto Li Yue caía no chão como um saco de batatas. As pessoas ao redor comentavam sobre a cena e diziam que tal ação poderia prejudicar o futuro do colega. A discussão começou a se voltar contra Feng por ter feito um movimento tão questionável. No entanto, mesmo com os questionamentos, Feng Wanqing foi nomeada campeã da competição daquele ano. Feng só pensava que, finalmente, não havia decepcionado seu mestre. O protagonista, olhando para ela, disse que não foi nada mal. Mas, nesse momento, uma tempestade começou a se formar no céu, deixando o protagonista muito confuso. Um dragão gigante começou a surgir no meio de toda aquela tempestade. Uma voz surgiu, gargalhando intensamente, dizendo que a seita imortal da Nuvem da Espada tinha discípulos que usavam táticas desleais e movimentos sujos, e que isso era muito divertido. A voz continuou, comentando que havia muitas pessoas reunidas ali, e então perguntou se estavam ali para lhe dar as boas-vindas. Zhao, assustado, comentou que aquela aura demoníaca poderia pertencer ao príncipe herdeiro do clã dos demônios, Mo Daotian. Zhou Yuan perguntou por que esse indivíduo estaria vindo até ali. O pai de Xue Liuli comentou que essa pessoa ocupava o terceiro lugar na lista dos demônios do céu e da terra, um ser absolutamente implacável, contra o qual não havia chances de vitória. Outro líder de seita questionou o que estava acontecendo ali. Aquele indivíduo misterioso de antes surgiu novamente, com uma aura negativa ao seu redor. Ele pensou naquele momento que a pessoa que estava esperando finalmente havia chegado. O imenso dragão ainda estava se formando nos céus, e uma figura humanoide surgiu sobre sua cabeça. Esse homem declarou que a grande competição da seita estava acontecendo naquele dia, e que tinha certeza de que haveria grandes prêmios. Como príncipe herdeiro, ele estava bastante interessado, e então perguntou o que deveria fazer. Zhao, um pouco confiante, diz para que não temam, pois a seita possui uma barreira de proteção, e o inimigo não conseguirá ultrapassá-la. No entanto, o jovem mestre demônio Mo Daotian simplesmente atravessa a barreira com facilidade, deixando Zhao completamente chocado com aquilo. Mo Daotian sorri e comenta que essa barreira é muito fraca, parecendo uma piada. Como um raio negro, Mo Daotian desce dos céus em frente a Feng Wanqing, que o observa assustada, tentando entender o que acabara de acontecer. Então, o demônio começa uma contagem regressiva de 10 segundos e pede que as pessoas irrelevantes saiam dali rapidamente. Uma mensagem do sistema surge para o protagonista. Era a notificação de uma nova missão, pedindo para que ele impedisse a entrada do jovem demônio na seita e o derrotasse diante de todos. Ao ler isso, Su Chang reclama que aquele maldito sistema está causando problemas de novo. Mo Daotian, com tom pausado, afirma que o tempo está acabando. As pessoas começam a correr desesperadas, tentando sair o mais rápido possível. Zhou Yuan se vira para o protagonista e pede para que ative a grande formação da seita, pois, mesmo com poucas pessoas e muitos anciãos, ainda poderiam lutar contra aquele oponente. Su Chang apenas responde que eles não podem. Zhao, irritado, pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Zhou Yuan tenta controlar a situação e acaba concordando com Su Chang. Enquanto isso, Mo Daotian se volta para Feng Wanqing. Ele percebe algo diferente naquela garota. Ela possui uma aura de linhagem sanguínea única e incomum. Se for bem cuidada, ela poderá trazer grandes surpresas no futuro. Mo Daotian se aproxima de Feng Wanqing e comenta que os métodos dela estão bastante alinhados com o estilo do clã demoníaco dele, e que seria um desperdício deixá-la ali. Então,
Ele pergunta a Feng se ela não gostaria de ir com ele para o clã dos demônios, pois ela poderia se tornar a próxima demônia celestial. Feng fica assustada com a proposta repentina, mas responde que o príncipe demônio é muito feio e que ela não aceita. Mo Dao-tian, irritado, diz que é o príncipe herdeiro e claramente o mais bonito do reino demoníaco. Ele questiona se o cérebro de Feng está funcionando ou se ela é cega, e acrescenta que ela irá se arrepender disso um dia. No entanto, completa dizendo que isso não importa, pois, depois que ele destruir toda a seita, ela com certeza irá com ele. Afinal, o príncipe herdeiro lhe deu uma chance. Mo Dao-tian então pergunta se Feng quer servi-lo por 3 anos como sua serva pessoal, e quer saber o que ela acha disso. Zhao, nervoso, comenta que servir por 3 anos como servo não é uma proposta tão ruim, pois, além de escapar da destruição naquele momento, eles poderiam se infiltrar e aprender mais sobre o campo inimigo, ganhando conhecimento para futuras batalhas e garantindo que nunca mais seriam derrotados. Bai, mais uma vez, chama Zhao de covarde e diz que, já que ele quer tanto ser um servo, ela mesma fará isso por ele. Mas, nesse momento, o protagonista surge pedindo licença e diz que sua discípula parece não estar tão interessada no clã demoníaco de Mo Dao-tian. Ele finaliza dizendo que é melhor o príncipe ir embora. Feng Wanqing fica muito animada ao ver seu mestre chegar naquele instante. Mo Dao-tian, então, prepara um ataque, menosprezando o protagonista ao chamá-lo de um mero ancião de seita, ousando provocar um príncipe herdeiro. Assim, ele lança um ataque com força de dragão na direção de Su Chang. No entanto, o protagonista, sorrindo, levanta os dedos, conjura um feitiço e afirma que deseja ver se o príncipe herdeiro aguentará aquilo. Nesse momento, as espadas dos discípulos e das pessoas que estavam por ali começam a ser dominadas por uma força invisível e então se posicionam diante do protagonista. Su Chang as lança em direção a Mo Dao-tian, que começa a rir, dizendo que aquele era um belo truque. Ele consegue se defender dos ataques, e em tom de desprezo, afirma que o protagonista precisa treinar mais para desafiá-lo, pois, no nível atual de Su Chang, aquilo era uma grande piada. No entanto, Su Chang surge repentinamente atrás do príncipe demoníaco, e diz que olhar tudo apenas da perspectiva do reino apenas o cegará. Mo Dao-tian, assustado, se pergunta como Su Chang chegou ali. Mais uma vez, o protagonista prepara um ataque, pensando que, mesmo com seu cultivo suprimido, a técnica que ele utiliza é de grau divino, capaz de refinar a energia espiritual comum dentro do corpo em algo muito mais potente. Ele lança o ataque em direção a Mo Dao-tian, que com o impacto é arremessado ao chão. O príncipe herdeiro tenta se levantar, mas é atingido novamente por Su Chang, que o impede de se erguer. O protagonista, então, diz a Mo Dao-tian para não se mexer, pois ele poderia se machucar. Além disso, pede para o príncipe respirar fundo e comenta que sentir tontura é normal nesse momento. Nesse instante, a mensagem do sistema aparece, informando que o anfitrião completou a missão com sucesso. Enquanto isso, o jovem mestre demoníaco começa a reclamar, dizendo que o protagonista o enganou e que Su Chang não segue as virtudes marciais. Os discípulos e as pessoas ao redor ficam completamente chocadas ao ver o protagonista lidando com tanta facilidade com o príncipe herdeiro demoníaco. Mais uma vez, aquele homem misterioso surge, dizendo que a seita da Nuvem da Espada realmente possui uma pessoa tão poderosa. O príncipe herdeiro se debate no chão como uma criança mimada, pedindo para que o protagonista o solte e resolva as coisas de forma justa. Su Chang simplesmente o liberta e aceita o acordo. Mo Dao-tian se levanta rapidamente e reclama que suas roupas estão todas rasgadas, afirmando que não lutará mais naquele dia. Finaliza dizendo que, se a seita da Nuvem da Espada oferecer 2 técnicas de nível celestial como compensação, ele fingirá que nada aconteceu ali. Su Chang começa a rir e pergunta se aquilo seria algum tipo de tentativa de aliviar a vergonha que Mo Dao-tian acabara de passar. O príncipe, em resposta, diz que sua roupa de batalha é uma peça rara da moda, confeccionada à mão por um artesão regional famoso, então oferecer 2 técnicas celestiais seria uma oferta bastante generosa. De repente, o homem misterioso aparece por trás de Mo Dao-tian e lança 2 correntes em direção ao príncipe.
Su Shang fica sem palavras ao presenciar a cena, enquanto Yuan, Zhao e Bai se mostram igualmente chocados. Mo Daotian tenta se virar e pergunta quem foi o bastardo que o atacou sorrateiramente. Ao ver a figura diante dele, Su Shang pensa que finalmente ele apareceu. O protagonista masculino estabelecido naquele mundo, o formidável oponente do protagonista, o escolhido do céu do dragão azul da Terra Sagrada, Ye Feng. Mo Daotian diz que uma coisa é não conseguir vencer Su Chang, mas aquele bastardo realmente acha que qualquer um pode vir e atacá-lo. Ye Feng apenas comenta que o príncipe está sendo barulhento demais. Em seguida, ele puxa fortemente as correntes, arrastando Mo Daotian com tudo, e acerta um chute no príncipe demoníaco, que cai ao chão de forma desajeitada. Nesse momento, Ye Feng começa a retirar o manto que cobria seu rosto, revelando sua presença para todos ali. Yuan fica assustado ao ver Ye Feng, assim como o pai de Xue Liuli, que o reconhece como o candidato a filho santo da Terra Sagrada do Dragão Azul. Ele então questiona como Ye Feng poderia estar naquele lugar. Bai e Zhao fazem reverências ao filho santo Ye Feng, e os chefes das grandes famílias também se curvam, cumprimentando o protagonista masculino daquele mundo. Ye Feng agradece a todos pela cordialidade. Zhao se aproxima e diz que, se soubessem que o filho santo estava presente, não estariam em um estado tão lamentável. Em seguida, Zhao pergunta o que trouxe o filho santo até ali. Ye Feng responde que aquela é uma tarefa da avaliação anual do Filho Santo da Terra Sagrada, e que Mo Daotian é o alvo. Então, ele explica que está ali para capturá-lo. De repente, um grande dragão surge sobre Ye Feng, mas com apenas 2 dedos, ele lança um ataque poderoso em direção à criatura, que rapidamente se transforma em uma cobra frita. Ye Feng se aproxima do príncipe herdeiro demoníaco, que ainda estava deitado no chão, muito assustado. Ele saca sua espada e comenta que talvez levar apenas a cabeça fosse mais rápido. O príncipe herdeiro, desesperado, pede para que Ye Feng espere um pouco, alegando que sua cabeça é muito pesada e que se for com Ye Feng, será mais rápido. Nesse momento, algo é lançado na direção de Ye Feng, fazendo com que ele solte sua espada. Ye Feng se vira, perguntando o que Su Chang está pensando. Ele reflete que, para alguém conseguir desarmá-lo com uma pedra, deve ser realmente muito poderoso. Nosso protagonista, de forma irônica, apenas pede desculpas e completa dizendo que não pode deixar Mo Daotian morrer no território da seita da nuvem da espada, pois, caso contrário, se o clã dos demônios vier buscar vingança no futuro, a seita terá muitos problemas. Uma missão aparece para Su Shang, pedindo que ele salve Mo Daotian e atrapalhe a tarefa do filho santo Ye Feng. Após refletir por um momento, Ye Feng concorda com Su Chang e admite que não havia considerado esse ponto antes. Mo Daotian, ao analisar toda essa situação, acredita que, se permanecer ali, Ye Feng não poderá fazer nada contra ele. Então, com os olhos brilhando, ele diz que entende tudo agora. Ele se vira para Ye Feng e afirma que, se já não estivesse um pouco ferido, com certeza teria acabado com esse tal de filho sagrado do dragão azul. Ye Feng se vira para Mo Daotian, não gostando nada do que acaba de ouvir. Mo Daotian, usando todo o seu talento para atuação e drama, começa a dizer que, se Ye Feng encostar nele novamente, ele morrerá ali mesmo, junto com seu querido dragão chamado Pretinho. Acrescenta que, assim que o clã dos demônios descobrir, ninguém que estiver ali irá sobreviver. Ye Feng então declara que deixará Mo Daotian livre por enquanto, mas que agirá assim que ele deixar a seita da nuvem da espada. Em seguida, Ye Feng se vira para onde Feng estava e diz que há mais uma coisa que precisa de explicação. Apontando sua espada para Feng Wanqing, ele pergunta por que ela está exalando a aura do clã dos demônios. Yuan e Zhao se assustam com a acusação e perguntam se não se trata de algum mal-entendido. Wei Kun surge novamente e diz que o Filho Santo tem razão, pois aquela garota pode enganar a todos, menos a aliança dos caçadores de demônios. Ele continua, afirmando que Feng Wanqing possui a aura do clã dos demônios e deve ser eliminada ainda hoje. As pessoas ao redor começam a comentar, dizendo que jamais imaginariam que a seita dos caçadores de demônios confrontaria a seita da nuvem da espada. Mas, como são implacáveis,
acreditam que aquela discípula certamente está com problemas. Logo, os comentários continuam, agora julgando a pobre garota, chamando-a de demônio e outras ofensas pejorativas. Wei Kun saca sua espada e diz que, como vice-líder da Aliança dos Caçadores de Demônios, fará justiça em nome do céu. Nesse momento, Su Chang chama o sistema e pergunta se tomar alguma atitude agora irá interromper a queda de Feng Wanqing na escuridão. O sistema responde que ajudar a protagonista feminina Feng Wanqing a abraçar o mal é uma das principais missões. Por isso, aconselha o anfitrião a se afastar e cuidar de sua própria vida. No entanto, o protagonista afirma que está ajudando Feng a ganhar mais confiança, para que no futuro ele possa destruí-la e levá-la ainda mais fundo na escuridão. O sistema então comemora, dizendo que o anfitrião é realmente inteligente e maligno, e conclui dizendo que essa ideia é incrível. O protagonista, naquele momento, pensa que o sistema é muito estúpido e sem cérebro. Nesse instante, alguém se coloca diante da espada de Wei Kun. Era Mo Dao-chan, que pergunta se alguém ali quer morrer por fazer aquilo com a discípula do mestre Su. Mo Dao-chan se vira para o protagonista, esperando algum tipo de aprovação por sua atitude, mas ele apenas observa, sem dizer nada. Wei Kun comenta que o ancião Su não disse nada, e então pede para Mo Dao-chan não causar problemas. Contudo, Su Chang surge por trás de Wei Kun. Feng Wanqing fica emocionada ao ver seu amado mestre ali. O protagonista coloca a mão sobre a cabeça de Wei Kun e pergunta desde quando alguém pode dar uma lição em sua discípula. Wei Jun se vira para o protagonista e diz que pode ter entendido mal. Su Chang simplesmente muda de atitude e afirma que, na verdade, tudo aquilo foi culpa dele, pois, na noite anterior, enquanto cultivava, refinou uma gota da essência de sangue de dragão demoníaco para Feng Wanqing, o que causou o mal-entendido. De repente, Mo Dao-chan passa correndo, agarrando Wei Kun, e diz que, sem entender totalmente a situação, Wei Kun agiu contra a discípula do mestre Su, portanto deve ser punido. Mo Dao-chan, balançando Wei Kun como um boneco de pano, começa a gargalhar, dizendo que finalmente encontrou alguém que consegue derrotar. Enquanto isso, Wei Kun pede socorro, pois está sendo usado como saco de pancadas. Ye Feng se vira para o protagonista e diz que, já que tudo não passou de um mal-entendido, todos deveriam apertar as mãos e fazer as pazes. Ele então pede que Su Chang faça isso como um favor para ele. O protagonista sorri e diz que, se o Filho Santo falou, então todos irão obedecer. Su Chang se vira para o príncipe herdeiro demoníaco e pede que se acalme, pois é melhor não estragar a paz. Mo Dao-chan, então, joga Wei Kun para seus discípulos, que, desesperados, tentam ajudar seu vice-líder. Eles se despedem do protagonista enquanto carregam Wei Kun, que jura que irá retribuir tudo aquilo. Com o fim da confusão, Yuan começa a dizer que, agora que tudo foi esclarecido, não há mais com o que se preocupar. Ele termina afirmando que a seita da nuvem da espada garantirá tratar todos com o máximo de hospitalidade. Nesse momento, Ye Feng observava Xue Liuli. Ele se aproxima dela e cumprimenta o pai de Xue. O velho homem agradece pela cordialidade do jovem filho santo e pergunta se é mesmo digno disso. Ye Feng pergunta se o patriarca Xue se lembra de ter salvado um jovem gravemente ferido alguns anos atrás, revelando que aquele jovem era ele. Ye Feng continua, dizendo que, naquela época, estava passando por um treinamento e não podia usar sua aparência ou nome reais, e conclui dizendo que não se surpreende que o patriarca Xue não o tenha reconhecido. O velho começa a rir e diz que a família Xue tem sorte de ter ajudado o Filho Santo. Os outros mestres das famílias poderosas começam a cochichar sobre a família Xue ter estabelecido uma conexão com o Filho Santo, algo que não aceitariam facilmente. Ye então se vira para Xue Liuli e comenta que já faz muito tempo, mas a garota estava olhando em outra direção, para o protagonista, que conversava com Mo Dao-chan sobre os acontecimentos recentes. Ye Feng percebe isso e observa o protagonista, se perguntando se seria por ele que Xue Liuli nutria sentimentos. O pai de Xue Liuli pergunta como ela pode ser tão grosseira, já que o Filho Santo estava falando com ela. Xue Liuli responde rapidamente que foi apenas um pequeno favor e que o Filho Santo não precisa se preocupar com isso.
Ye Feng fica um pouco triste, perguntando-se se ela simplesmente já o esqueceu. O pai de Xue Liuli, constrangido, pede que o filho santo não entenda mal. Xue Liuli começa a se afastar rapidamente, dizendo que tem alguns assuntos a resolver. Ela segura a mão de Su Chang, o abraça e o chama para conhecer seu pai. O protagonista fica surpreso por um momento, enquanto Ye Feng observa, completamente irritado com Su Chang. Algum tempo depois, no salão de chá, o protagonista pergunta por que o chefe da família Xue pediu para se encontrar com ele a sós. O patriarca Xue pensa, nesse momento, que sua filha Liuli tem uma consideração especial por Su Chang. Como ela ofendeu o filho santo, eles não podem perder também o apoio de Su Chang. O velho Xue então começa dizendo que será franco com Su Chang. Após sua filha ter sido salva do envenenamento e do clã fantasma pelo protagonista, Liuli se recusou a retornar para casa e, em vez disso, o chamou até ali. O patriarca acredita que os sentimentos de Liuli são claros em relação a Su Chang. Assim, se o ancião Su também estiver interessado, o pai de Liuli está disposto a permitir que ela permaneça por ali e sirva a Su Chang. No entanto, o velho diz que só tem um pedido. Ele espera ter uma oportunidade de avançar para o Reino Supremo, como o ancião Su. O protagonista permanecia de olhos fechados, aparentemente cochilando, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, do outro lado da montanha, Fang andava pelo jardim da seita. Ela estava feliz, pensando que realmente havia conquistado o primeiro lugar na grande competição. Agora, precisava contar pessoalmente à irmã Yaolan e agradecer. Porém, Feng Wanqing se depara com Ye Feng parado em sua frente. Ela se pergunta por que aquele sujeito ainda não havia ido embora, já que o assunto anterior já fora resolvido pelo mestre. Ye Feng diz para Feng Wanqing não se preocupar, pois não estava ali para causar problemas. Diante disso, Feng Wanqing responde que, nesse caso, não tem nada a dizer ao filho santo e pede licença para se retirar. No entanto, Ye Feng estende o braço à sua frente e pergunta se ela nunca se questionou sobre o motivo de seu mestre, sendo tão poderoso, ter escolhido alguém como ela, tão fraca no cultivo, como discípula. Ye Feng continua, revelando que Feng Wanqing possui o corpo da fênix do imperador do Nether das lendas antigas, trazendo um traço da linhagem sanguínea das 9 imperatrizes do inferno. Quando essa linhagem despertar, nem mesmo os maiores discípulos do reino divino poderão se comparar ao seu poder. E, na época da mudança, Su Chang aproveitará para confirmar a linhagem e destruir o corpo do imperador dela, garantindo que ninguém mais possa derrotá-lo. Ye Feng, então, ergue a mão em direção a Feng Wanqing, convidando-a a ir com ele para a terra sagrada do Dragão Azul, onde ele poderá ajudá-la a despertar a linhagem em seu sangue. Ele finaliza dizendo que jura, em nome do Filho Santo da Terra Sagrada do Dragão Azul, que não trairá sua confiança. Feng Wanqing responde dizendo que pensava que o Filho Santo fosse alguém excepcional e sábio, mas não esperava que Ye Feng tivesse seus momentos de tolice. Ela continua, afirmando que o Filho Santo realmente achou que ela acreditaria naquilo, vindo de alguém que conheceu apenas de passagem, e não em seu mestre, a quem já conhece há anos. Feng Wanqing diz que o plano de Ye Feng de semear discórdia está longe de ser inteligente. Então, empurra sua mão e se despede rapidamente. Ye Feng baixa a cabeça, dizendo que Feng Wanqing recusou sua proposta. Nesse momento, uma figura distorcida surge, dizendo que já havia alertado Ye Feng de que ele poderia simplesmente ter levado Feng Wanqing à força. No entanto, ele insistia em manter a reputação da Terra Sagrada do Dragão Azul. A criatura continua, afirmando que pessoas como Ye Feng se acham demais e são muito problemáticas. Irritado, Ye Feng apenas pede para que a criatura fique quieta. Enquanto isso, Su Chang estava na entrada do salão, enquanto Xue Liuli subia as escadas. Ela perguntou ao protagonista o que o pai dela havia lhe dito. Su Chang respondeu que o pai dela a havia vendido para ele. Enquanto o protagonista fazia carinho na cabeça da moça, perguntou o que Xue Liuli achava que eles deveriam fazer. A garota, um pouco tímida, abaixou a cabeça e disse que, já que era assim, ela ficaria ao lado dele e não iria mais a lugar algum. Xue Liuli se aproximou ainda mais do protagonista e afirmou que, de agora em diante, permaneceria ao lado dele.
Continuou dizendo que, desde o momento em que o ancião Su a salvou, ela considerava em seu coração que pertencia a ele. Nesse momento, o sistema apareceu informando que o protagonista havia alcançado um nível de favorabilidade acima de 80 com Xue Liuli. Como recompensa por ter destruído completamente a relação entre Xue e Ye Feng, ele recebeu um prêmio. Um tanto sem graça, o protagonista pensou que, se Ye Feng fosse culpar alguém, que culpasse a ele mesmo, ou a esse sistema maldito. Algum tempo depois, do outro lado da montanha, uma criatura dizia para Feng Wanqing parar de correr e ir com eles para a terra sagrada do dragão. Continuou dizendo que era o fragmento de uma antiga arma divina, que havia atravessado os céus e a terra por 3.000 anos, mas nunca encontraram um físico e uma linhagem sanguínea tão desafiadores ao céu quanto os de Feng Wanqing. A criatura estava prestes a capturá-la e disse que, se ela fosse com eles, garantiriam que Feng dominaria o mundo no futuro. Desesperada, Feng Wanqing pediu que aquela coisa ficasse longe dela. Ao ver a garota recusar seu chamado, a criatura ergueu a mão e declarou que, desse jeito, teria de usar a força. Feng Wanqing ficou cercada por uma energia espiritual maligna que emanava daquela criatura. Ela tentava resistir a todo custo, mas nesse momento, algo chamou a atenção do ser sobrenatural. Era Mo Daotian, que havia acabado de chegar, dizendo que nem mesmo Ye Feng ousou tocar na discípula de Su Chang, e que aquela criatura feia era muito ousada. A criatura respondeu que aquele garoto era realmente muito imprudente. Em seguida, retirou-se, dizendo que deixaria aquilo para Ye Feng. Ye Feng diz a Mo Daotian que deu tempo para ele se recuperar, mas o príncipe herdeiro está se intrometendo nos assuntos dos outros. Encarando Mo Daotian, Ye Feng afirma que, pelo visto, agora irá eliminá-lo de uma vez por todas. Mo Daotian fica muito assustado nesse momento e se esconde atrás de Feng Wanqing, dizendo que estava ali apenas para proteger a discípula do mestre Su. Então, ele pede para Ye Feng não ser imprudente. Ele continua, dizendo que, se Feng Wanqing se machucar, o mestre Su não deixará isso barato. Ye Feng pergunta se Feng Wanqing ainda não entendeu a situação, pois, se Su Chang realmente se importasse com ela, não estaria naquela condição agora. Além disso, a seita da Nuvem da Espada não tem recursos para nutrir alguém como ela. Feng Wanqing, com um semblante triste, pede para Ye Feng parar de falar mentiras, pois não irá acreditar em nada daquilo. Agora, com uma expressão mais irritada e confiante, ela afirma mais uma vez que se recusa a ir com Ye Feng. O homem se irrita com a recusa dela, até que uma voz surge, dizendo que Ye Feng está tratando a seita da Nuvem da Espada com muito desdém. Feng Wanqing rapidamente se anima, pois reconhece a voz de seu mestre. Su Chang se aproxima e diz que a seita não irá mais receber Ye Feng naquele dia, pedindo que ele se retire. A criatura diz que, já que Su Chang realmente não pretende aceitar a jovem como sua discípula, então que não fique no caminho da ascensão dela à grandeza. O protagonista observa a criatura por um momento, irritado, e então carrega sua energia, avançando em direção àquela coisa e preparando um golpe. Su Chang afirma que um mero fragmento de arma ousa agir descontroladamente, e nesse momento acerta um golpe direto na criatura. O protagonista, com uma aura extraordinária, diz que garantirá que quebrará aquele fragmento completamente. Nesse instante, Su Chang lança um ataque poderoso em direção à criatura, mas Ye Feng rapidamente chama o fragmento de volta e observa Su Chang em silêncio. O protagonista repete que Ye Feng deve sair dali, e, um pouco ressentido, Ye Feng parte rapidamente do local. Mo Daotian começa a rir, chamando Ye Feng de fracote e dizendo que é melhor ele ir embora mesmo. De repente, o protagonista chuta Mo Daotian e diz que o príncipe herdeiro deveria fazer o mesmo. Então, Su Chang se vira, chamando por Feng Wanqing, que rapidamente se aproxima. O protagonista apenas a chama para ir embora, e Feng o segue correndo. Algum tempo se passa, e a noite chega à cidade dos caçadores de demônios. O líder da seita da Nuvem da Espada, Jian Changqing, sobrevoa a região enquanto é perseguido. Alguns ninjas se lançam sobre Jian Changqing, que encara seus perseguidores de frente, até que, de repente, uma grande explosão acontece. Algum tempo depois,
O jovem mestre da seita dos caçadores de demônios estava sentado em seu trono quando alguém avisou que o líder da seita da nuvem da espada havia sido eliminado. Wei Kun, com um olhar perverso, disse que isso era muito bom. Ele se virou para um homem encapuzado que estava atrás dele e afirmou que, agora que a seita da nuvem da espada estava sem liderança, sofreria um golpe, e ninguém mais poderia impedir os planos deles. O homem misterioso elogiou o plano, chamando-o de extremamente engenhoso. Wei Kun ordenou que divulgassem a notícia e anunciou que, em 3 dias, o reino secreto do Céu do Norte se abriria sob a aliança dos caçadores de demônios. Naquele momento, todos os discípulos de destaque da região do Céu do Norte se reuniriam na cidade dos caçadores de demônios. Quando o plano fosse executado com sucesso, toda a região norte olharia para a aliança dos caçadores de demônios como sua líder. Diante de Wei Kun, os soldados gritaram em coro, concordando com as palavras de seu líder. O homem misterioso, observando aquela cena, pensava que aqueles tolos eram muito fáceis de enganar. Quando a princesa imperial ressuscitasse, eles iriam realmente experimentar o que era o medo, pois eram fracos demais para serem notados pelo clã demoníaco celestial. Algum tempo depois, no salão de conferências da seita da nuvem da espada, Su Chang e os outros anciãos estavam reunidos. Zhou Yuan se levantou, irritado, dizendo que aquilo já havia ido longe demais, pois, só pelo fato de o jovem mestre dos caçadores de demônios ter feito o papel de bobo, retaliou eliminando o mestre da seita da nuvem da espada. Bai comentou que aquele tolo do Wei Kun jamais poderia ter atacado o mestre sozinho, e que certamente havia outras forças envolvidas por trás disso. Em 3 dias, o reino secreto do Céu do Norte seria aberto na cidade dos caçadores de dragão, e talvez houvesse alguma conexão entre esses 2 eventos. Zhao concordou com Bai, dizendo que havia ouvido que o líder da Aliança dos Caçadores de Demônios, pai de Wei Kun, estava em reclusão há muitos anos e prestes a alcançar o Reino Supremo. Talvez ele tivesse deixado secretamente sua reclusão e estivesse por trás de tudo isso. Zhao continuou dizendo que, se eles ousaram eliminar o mestre, é porque já deviam ter planejado como lidar com as consequências. Zhou Yuan concordou com Zhao e afirmou que aquilo era claramente um ataque direto contra eles. Então, voltou-se para Su Chang e perguntou o que deveriam fazer. Su Chang ouviu tudo em silêncio, levantou-se e disse que, tanto do ponto de vista pessoal quanto lógico, a morte do mestre deveria ser vingada. Mesmo que a seita dos caçadores de demônios tivesse armadilhas, eles deveriam ir. Se deixassem intimidar, estariam jogando o jogo do inimigo, e naquele momento não poderiam perder o ímpeto. Ele continuou dizendo que, em 3 dias, o reino secreto do Céu do Norte se abriria. Mesmo que fosse uma armadilha, também poderia representar uma grande oportunidade. Quanto ao povo da seita dos caçadores de demônios, o protagonista afirmou que cuidaria deles pessoalmente. Zhou Yuan então disse que deixariam esse assunto nas mãos do protagonista. Zhao comentou que não poderiam ficar sem um líder e indicou Su Chang para assumir a liderança da seita, pois ele tinha a força e o prestígio necessários. Bai concordou, dizendo que, se Su Chang estivesse disposto a assumir essa pesada responsabilidade, ninguém se oporia. Os 3 reverenciaram Su Chang como o novo líder da seita. O protagonista pensava naquele momento que os caminhos da justiça e do mal haviam se tornado um só. Algum tempo se passou, e o protagonista já estava em seu dormitório. Ele pensava que o reino secreto do Céu do Norte era a primeira grande oportunidade após o renascimento. Para todos os cultivadores, é um lugar que devem visitar. Por isso, o protagonista acreditava que precisava se preparar completamente para essa jornada. Dessa forma, ele deu uma olhada na loja do sistema e trocou 10.000 pontos por 2 golems supremos. Após a compra, o sistema parabenizou o anfitrião pela aquisição e explicou que, embora esses golems não possuam técnicas de cultivo nem experiências de combate, o anfitrião precisa cuidar deles cuidadosamente para liberar todo o seu potencial. Su Chang comentou que isso seria fácil. Em seguida, puxou 2 livros de técnicas e os colocou nos 2 golems supremos, transmitindo a eles o conhecimento contido nos livros. Naquele momento, Su Chang pensou que, com o cultivo e as técnicas em ordem,
O próximo passo seria ensinar experiência real de combate e aperfeiçoamento de habilidades. Então, ativou a técnica de controle de alma, posicionou-se diante de um dos golems e tomou seu corpo. Utilizando a armadura suprema, o protagonista chamou o segundo golem para acompanhá-lo. Em algum lugar no centro do continente, uma rachadura surgiu no céu. Era o protagonista que passava por ali junto com seu golem. Ele se posicionou sobre a seita divina do espírito de Miradia e comentou que causar problemas naquele local não teria tanto impacto, já que a seita ficava bem distante da região norte. No entanto, os moradores locais, assustados, começaram a gritar, acreditando que um ataque inimigo estava prestes a começar. O mestre da seita Miradia surgiu rapidamente, perguntando quem ousava invadir o território de sua seita, com uma aura ameaçadora. Em seguida, ordenou que prendessem o inimigo. Su Chang pensou que não tinha nada contra aquelas pessoas, mas precisava encontrar alguém com quem pudesse praticar combate. Enquanto isso, no dormitório do protagonista, alguém abriu a porta do quarto e viu seu corpo adormecido. Era Xue Liuli, que entrou sorridente, chamando pelo ancião Su. Voltando para a cena de combate, os cultivadores locais estavam atacando os dois golems. A luta era intensa, e o protagonista combatia freneticamente seus inimigos. O confronto estava tão acirrado que os cultivadores mal conseguiam se defender. A alma do protagonista, que estava dentro do golem, sentia-se extremamente animada com todo aquele poder extraordinário de combate. Os cultivadores gritavam que aquilo não era nada bom, e então o protagonista lançou um ataque poderoso sobre eles, eliminando todos de uma vez. Algum tempo se passou, e ele se sentia satisfeito, pois, agora que havia destruído uma seita inteira, seus golems haviam adquirido experiência em combate real. Então, ele disse que faltava apenas um passo. Saiu voando em alta velocidade, ergueu o dedo e pediu que o raio de Miradia o ajudasse. Um raio poderoso surgiu no céu e atingiu diretamente os dois golems, que absorveram o poder do raio divino. Após um tempo, a alma do protagonista retornou ao seu corpo. Xue Liuli ficou animada por finalmente vê-lo de volta, e Su Chang comentou que ele estava resolvendo um problema, mas agora Liuli estava o deixando ocupado de novo, e por isso ele teria que puni-la. Assim, a noite se tornou acalorada na seita da Nuvem da Espada. 3 dias depois, na cidade dos caçadores de demônios, diversos cultivadores começaram a chegar. Os membros da seita da Nuvem da Espada também chegaram por lá. Foi então dito que Wei Kun havia atacado o mestre da seita sem qualquer justificativa. Bai gritou dizendo que não deixariam Wei Kun se safar daquilo. Wei Kun riu e afirmou que a seita da Nuvem da Espada agora realizava atos desleais sem nenhuma discrição, e perguntou como ainda tinham a audácia de interrogá-lo. Além disso, Wei Kun apontou para Yao Lan e disse que ainda andavam por aí desfilando com uma demônio. Acusou Jian Tianqing e seus discípulos de conspirarem com o clã dos demônios, e declarou que aquela serpente era a prova disso. Em seguida, decidiu aplicar a justiça em nome do céu. Bai, olhando para Yao Lan e Su Chang, pensou que desde que assumiu a posição de mestre da seita, aquela serpente demônio que antes se escondia na montanha sentiu-se livre para aparecer. No entanto, como Su Chang protegia a seita, ninguém ousava dizer nada contra. Su Chang então disse a Wei Kun que uma consciência limpa não teme acusações, e começou a explicar que a senhorita Yao Lan era uma velha amiga, sem qualquer ligação com a seita imortal da Nuvem da Espada. Continuou dizendo que, se Wei Kun insistisse em ir contra eles, o protagonista teria que levar a questão até o fim. E quando a jornada ao Reino Secreto terminasse, Su Chang prometeu acertar as contas com Wei Kun devidamente. Wei Kun voltou a rir e declarou que estava esperando por Su Chang, e que, se ele não aparecesse, o próprio Wei Kun iria até ele. O protagonista, observando a atitude do jovem mestre dos caçadores de demônios, pensou que aquele sujeito estava muito confiante, provavelmente porque contava com o apoio de alguém poderoso. Wei Kun então pegou a chave do reino secreto e pediu para cessarem as discussões. Disse que abriria o reino e, mesmo que houvesse conflito com a seita da Nuvem da Espada, como vice-líder, permitiria que o protagonista e seus discípulos também participassem. Assim, um portal surgiu diante de todos,
dando acesso ao reino secreto do Céu do Norte. Os cultivadores se animaram e avançaram em alta velocidade rumo ao portal. O protagonista disse aos seus companheiros que seguissem em frente. Yaolan logo se empolgou com os possíveis tesouros que encontraria lá dentro. Então, o protagonista afirmou que, segundo o costume, alguém precisava manter a estabilidade da passagem e que, por isso, ele permaneceria do lado de fora. Enquanto isso, Wei Kun comentou que havia muitas pessoas reunidas ali. O homem misterioso ao seu lado parecia satisfeito com aquilo. Su Shang, observando os dois, percebeu que se tratava do clã demoníaco celestial. Tanto Wei Kun quanto o clã eram delirantes, como um louva-a-Deus perseguindo uma cigarra, mas não perderiam por esperar. O protagonista se colocou diante do portal do reino secreto, mas, junto com os cultivadores que passavam desesperados, Su Chang infiltrou-se usando seus golems supremos. Algum tempo se passou, e os cultivadores finalmente encontraram a torre primordial. Como a lenda dizia, uma arma lendária havia sido deixada ali. Comentava-se entre os cultivadores que era muito difícil subjugar essa arma e fazê-la aceitar alguém como mestre. Ainda assim, eles avançavam, desejando disputar quem ficaria com a espada. Ao se aproximarem da torre, uma grande aura surgiu ao redor dela, e suas correntes avançaram em direção aos cultivadores, impedindo-os de prosseguir. As correntes drenavam a energia dos presentes, e os gritos ecoavam. Diziam que aquela torre era demoníaca. Um dos cultivadores ainda tentou se desvencilhar das correntes, mas já era tarde demais, tanto para ele quanto para os demais. Foi nesse momento que um dos cultivadores percebeu a presença de alguém que acabara de chegar. Pediu ajuda a essa figura, que se revelou ser um dos golems de Su Chang, o protagonista. O golem respondeu que o homem já não tinha salvação, e por isso o enviaria para um caminho de paz. Assim, acertou um golpe no cultivador, concedendo-lhe descanso. Su Shang, então, declarou que agora veria o que realmente era aquela torre demoníaca. Avançou em direção às correntes, chutando-as e passando à força. No entanto, uma delas conseguiu envolvê-lo, enroscando-se primeiro em sua perna e depois ao redor de seu corpo. O protagonista refletia que aquelas correntes de ferro eram objetos inanimados, mas mesmo utilizando energia espiritual, não conseguia sentir nenhuma resposta, o que o incomodava profundamente. Determinado, Su Chang conseguiu partir a corrente à sua frente. Disse que havia acabado de refinar aquele golem supremo e não permitiria que ele fosse destruído tão facilmente. Uma enorme explosão aconteceu, e o protagonista surgiu entre os estilhaços, com uma aura poderosa ao redor de seu golem. Su Shang então se perguntou que tipo de demônio estava selado naquela torre, a ponto de obrigá-lo a usar uma técnica tão avançada. Nesse instante, uma voz surgiu em meio à fumaça, pedindo que o companheiro cultivador se revelasse. Era uma linda demônio-raposa que apareceu, dizendo que, após tanto tempo, finalmente havia encontrado um especialista supremo. Nesse momento, o sistema apresentou uma nova missão para Su Shang: aumentar a favorabilidade com Yu Linglong para acima de 80 e subjugar o clã da Raposa de 9 Caudas. A recompensa seria de 5.000 pontos de visão e 50.000 de destino. O protagonista pensou que já esperava algo assim do sistema. Ele nunca deixava uma beleza passar despercebida. Yu Linglong aproximou-se ainda mais dele e perguntou se ele a achava bonita, pois, caso a libertasse da torre, ela prometia lhe mostrar algo ainda mais belo para contemplar. O protagonista respondeu que poderia ajudá-la a sair dali, mas impôs uma condição. Por 1 ano, ela deveria permanecer ao lado de seu mestre, o Sr. Su Chang. Nesse momento, o protagonista acreditava que, em 1 ano, conseguiria conquistar a linda raposa. Yu Linglong olhou para o golem, irritada. Pensava que estava presa há séculos, e aquele era o único especialista supremo que havia resistido a todos os seus ataques. Se recusasse a proposta, não sabia quanto tempo levaria para ter outra oportunidade como aquela. Mesmo contrariada, a aceitou. O protagonista então afirmou que tudo estava resolvido. Com um movimento das mãos, invocou uma técnica de refinamento demoníaco, o selo do céu desolado do antigo deus, e com um simples golpe, partiu toda a torre em diversas partes. No meio da explosão, Yu Linglong sentiu-se animada por finalmente estar livre.
Ela virou-se para o protagonista e perguntou se ele estava preocupado que ela pudesse fugir. Ele respondeu que, na verdade, não. Afinal, após tanto tempo suprimida, a força atual dela era apenas metade do que fora em seu auge. Mesmo que tentasse escapar, seria capturada por outro, então era melhor segui-lo e recuperar suas forças. O protagonista então virou-se e disse que havia outras pendências a resolver no reino secreto, chamando a raposa para acompanhá-lo. Yu Linglong, com uma expressão irritada, pediu que não lhe desse ordens. Em seus pensamentos, refletia que jamais imaginara que ela, a rainha do clã das raposas de 9 caudas, teria de se humilhar e se render a alguém. Fitando o golem de Su Chang, Yu Linglong prometeu a si mesma que, um dia, o faria ajoelhar-se diante dela, e só então se divertiria de verdade com ele. Enquanto isso, em outro lugar do reino secreto, Bai, Feng Wanqing e Yao Lan estavam seguindo por um caminho diferente, junto com alguns outros cultivadores. Bai explicou que no reino secreto existem 10 salões palaciais nos 9 céus, e entre eles, o mais renomado é o Salão da Miragem Celestial. Diz a lenda que, em suas profundezas, há armas divinas e tesouros secretos deixados para trás por um especialista supremo. Se alguém conseguir obter uma única herança, seu caminho para a imortalidade não conhecerá limites. Yao Lan comentou que aqueles que confiam em suas habilidades, na maioria das vezes, escolhem ir até o Salão da Miragem Celestial em busca de oportunidades. Infelizmente, ninguém conseguiu romper a barreira do salão por centenas de anos. Então, ela perguntou como alguém poderia simplesmente entrar. Bai respondeu que, obviamente, não seria fácil, pois, se fosse, ninguém estaria apenas tentando. Todos já teriam ido para lá. Yao Lan então comentou que é preciso ter sonhos para se tornar alguém. Caso contrário, qual seria a diferença entre uma pessoa e um peixe salgado? Nesse momento, alguém avisou que poderosos especialistas haviam finalmente rompido a barreira da miragem celestial e que o salão estava prestes a ser revelado. Se alguém desejasse obter alguma herança daquele local, deveria ser rápido. Ao se aproximarem do salão, as jovens se assustaram com o que viram. Bai observou que a Aliança dos Caçadores de Demônios recebeu um apoio tão poderoso desta vez que conseguiram romper a barreira da miragem celestial. Pelo visto, Wei Kun e os outros estavam determinados a alcançar o sucesso. Os cultivadores da seita dos Caçadores de Demônios estavam se reunindo cada vez mais no local, ansiosos para conquistar as heranças do salão. Feng Wanqing, desconfiada, questionou se havia alguma conspiração por trás disso. Afinal, se os caçadores de demônios queriam tudo para si, por que avisaram apenas agora? Yao Lan concordou e comentou que, mesmo sendo um demônio, sentia que o coração dos humanos, por vezes, podia ser ainda mais traiçoeiro. Bai pediu então que fossem mais cautelosas e observassem com atenção que tipo de truques estavam sendo armados. Em seguida, Bai convocou todos os discípulos da seita da Nuvem da Espada, pedindo que respirassem em silêncio e prosseguissem discretamente, para que sua presença não fosse notada. Os discípulos obedeceram rapidamente às ordens de Bai. Algum tempo depois, vários cultivadores se encontravam no salão do Palácio da Miragem Celestial. Um deles perguntou onde ficava a entrada do salão. Enquanto isso, Bai, Yao Lan e Feng Wanqing estavam escondidas em uma moita, observando todos de longe. Bai comentou que havia muitas pessoas ali. Yao Lan acrescentou que, após receberem a notícia, já era de se esperar que todos do Reino Secreto se reunissem naquele lugar. Afinal, o Salão do Palácio da Miragem Celestial era o local de heranças mais antigo e profundo. Nesse momento, Wei Kun e seu seguidor secreto estavam diante de todos. O homem misterioso comentou que quase todos já haviam chegado. Foi então que alguns homens surgiram por trás das meninas, que estavam escondidas, e avisaram que os membros da seita da Nuvem da Espada também estavam presentes. Bai se virou rapidamente e gritou que haviam sido enganadas. Um dos homens lançou uma enorme rede com alguns talismãs amarrados nela, e com isso conseguiu capturar Bai, Yao Lan e Feng Wanqing. Alguns minutos se passaram, e Wei Kun agradecia a todos os presentes, explicando que o portão do salão do Palácio da Miragem Celestial só poderia ser aberto com a força combinada de todos. Quando o portão se abrisse,
As armas divinas e os tesouros secretos ali dentro pertenceriam a eles. Os discípulos rapidamente se animaram com o pronunciamento de seu jovem líder. No entanto, algumas figuras misteriosas surgiram por trás dos discípulos, e com um simples levantar de dedo, um dos homens ativou uma poderosa magia. Uma grande gaiola apareceu ao redor de todos os discípulos, que ficaram confusos com a situação. Os homens misteriosos lançaram uma magia em direção aos discípulos, ordenando que entregassem suas forças. Nesse momento, a energia vital dos discípulos começou a ser absorvida. Wei Kun soltou uma gargalhada e declarou que tudo fazia parte da aliança dos demônios Glen. Em seguida, ele mandou que todos entregassem obedientemente sua energia. Logo, os capangas de Wei Kun chegaram com as integrantes da seita da Nuvem da Espada. Comentaram que, como Wei Kun havia previsto, elas estavam observando escondidas, mas felizmente conseguiram capturá-las com um único movimento. Agora, presas pelas cordas, não podiam usar sua energia espiritual. Wei Kun se aproximou de Bai e disse que Su Chang era um grande playboy. Bai pediu que ele se afastasse dela. Em seguida, ele se aproximou de Yao Lan e comentou que Su Chang até foi atrás daquela demônio. Por fim, afirmou que também queria experimentar aquilo. Mas, ao tentar se aproximar de Feng Wanqing, ela o mandou calar a boca, dizendo que não permitiria que ele insultasse seu mestre. Wei Kun respondeu para ela não ter pressa, pois, quando a energia espiritual dela se esgotasse, ele lhes daria uma poção do amor, e assim os 4 poderiam se divertir juntos. Acrescentou que, até lá, elas nem se lembrariam mais de quem era Su Chang. Bai declarou que, se Wei Kun ousasse tocá-la, a família Bai jamais o deixaria impune. Yao Lan pediu para que a libertasse e que lutassem um contra um. Wei Kun afirmou que em breve seu pai se tornaria a primeira potência suprema da região do Céu do Norte, e que nesse momento as 3 grandes famílias teriam que se curvar diante deles. Quando Wei Kun estava prestes a agarrar Bai, um ataque acertou sua mão. As garotas se animaram, percebendo que alguém havia chegado para salvá-las. Yu Linglong comentou que era isso que o protagonista teria que enfrentar, mas fez questão de deixar claro que não tinha nada a ver com a situação. O protagonista respondeu que não havia problema. Irritado, Wei Kun ordenou que seus homens capturassem o protagonista. No entanto, uma aura poderosa saiu do corpo do golem naquele momento, impedindo que os homens se aproximassem. O protagonista então disse para todos ficarem ali e aproveitarem sua apresentação. Um dos homens consegue alcançar o golem e o ataca com uma espada. Os outros, na retaguarda, também se preparam para atacá-lo, mas, com uma grande explosão, o protagonista consegue repelir todos os homens ao seu redor. Os discípulos que estavam presos na gaiola começam a comemorar e a agradecer ao golem por tê-lo salvado. Wei Kun pergunta ao homem misterioso o que eles devem fazer agora. O homem misterioso responde que está totalmente ciente das capacidades da Aliança dos Caçadores de Demônios e que nunca teve a intenção de depender de Wei Kun e seus discípulos. Então, ele convoca 3 grandes guardiões e ordena que ataquem. 3 pessoas mascaradas surgem no campo de batalha. Bai se assusta ao ver 3 especialistas supremos ali e comenta que não é à toa que conseguiram formar uma força tão grande, provavelmente escondendo esses 3 até o momento. Sem perder tempo, o protagonista avança em direção aos 3 e declara que é uma pena eles terem ousado se opor a ele, pois agora não há mais volta. Nesse momento, o grande guardião de cabelo branco ativa um escudo de gelo para se proteger do golpe do protagonista, mas o golem, com apenas um tapa, consegue quebrar o escudo de gelo. O protagonista afirma que, diante do poder absoluto, todos os esforços são inúteis. Os outros 2 grandes guardiões unem as mãos e utilizam a técnica de fusão do Espírito Supremo de meio passo. Assim, a figura de uma caveira surge ao redor dos 2. Vendo que invocaram um espírito poderoso, o protagonista não fica para trás e diz que também é capaz de fazer o mesmo. Ele invoca uma enorme fera flamejante atrás de si. As chamas eram tão intensas que envolveram os 2 guardiões. Wei Kun fica assustado ao ver aquela cena diante de seus olhos. O protagonista se aproxima de Wei Kun e o agarra. Wei Kun implora para que ele não faça nada imprudente, pois seu pai sairá em breve da reclusão
e ao alcançar o Reino Supremo, ninguém será capaz de desafiá-lo. Mas o protagonista, desta vez, não hesita e elimina o jovem mestre da seita dos caçadores de demônios. Nesse momento, a barreira que cercava o palácio começa a se romper. Os discípulos comemoram, agora livres. Os discípulos da Nuvem da Espada agradecem ao Golem, sem saber que era o próprio mestre deles. O Golem diz que o mestre deles o incumbiu de levar todos ao Palácio da Miragem Celestial. Feng Wanqing pergunta se o reverendo é amigo de seu mestre, e o Golem confirma com um sim, enquanto Yao Lan começa a rir discretamente. O Golem se volta para Bai e diz que o mestre dela ordenou que a anciã Bai orientasse os discípulos a saírem dali, pois aquele não era um lugar adequado para permanecer por muito tempo. Eles deveriam buscar novas oportunidades. O protagonista então se volta para a raposa, e Yu Linglong diz que, com suas habilidades atuais, não conseguirá escapar. Ela pergunta se deve esperá-lo ali. O protagonista parte rapidamente e diz que, pelo menos, Yu Linglong sabe o que é bom para ela. O protagonista começa a abrir os portais para os outros salões do Palácio da Miragem Celestial. Com suas mãos, ele rompe as barreiras protetoras, abrindo uma fenda no céu. Ele se volta para os discípulos e diz que, segundo a lenda, o Palácio da Miragem Celestial está em constante mudança, com seu espaço em desordem constante, e que não pode garantir a segurança absoluta de todos ali. Então, declara que, seja sorte ou azar, isso depende da sorte de cada um. Nesse momento, uma energia poderosa começa a sair do portão, e alguém diz que a fissura começou a se formar. A energia emanada da fenda envolve o corpo de Feng Wanqing e começa a levá-la para algum lugar. O protagonista diz para ela não ter medo e se proteger com cuidado, pois o curso do destino irá guiá-la. Alguns minutos depois, Feng Wanqing surge em um dos salões do palácio. Yao Lan também atravessa um dos portais e chega ao seu salão, onde deseja estar junto ao esqueleto do deus demônio. Enquanto isso, o protagonista se encontra no Palácio de Cristal, na tumba da Rainha Divina. Ao pisar na barreira de proteção do lugar, a alma de Su Chang sai do corpo do Golem Supremo, e o corpo vazio cai ao chão. O protagonista se pergunta nesse momento se apenas corpos espirituais podem atravessar aquela barreira. Nesse instante, uma luz intensa é emanada do túmulo da Rainha Divina. Quando Su Chang olha para dentro do túmulo de cristal, ele consegue ver uma linda mulher deitada ali, com um semblante sereno, como se estivesse dormindo tranquilamente. Su Chang fica encantado com tanta beleza e pensa que aquela mulher possui uma aparência celestial, com o comportamento de um imortal, o que ele considera realmente surpreendente. Mas, nesse momento, algo chama a atenção do protagonista, e ele acredita estar diante de uma anomalia. Um homem velho surge diante de Su Chang e diz: Vossa Alteza finalmente chegou, chamando o protagonista de rei. O velho continua, afirmando que esperou pelo rei durante 1000 anos e que finalmente conseguiu vê-lo. Em seguida, o velho se vira para a mulher adormecida e diz que a rainha está em sono eterno há 1000 anos, tendo esperado por muito tempo pelo rei. Su Chang pensa que o velho está o confundindo com outra pessoa, pois, nas memórias que possui, não encontrou nenhuma informação sobre aquilo. O velho então pede permissão ao rei para abrir o caixão celestial da rainha. Ele bate com força na tampa de cristal com seu velho cajado e declara que o rei e a rainha estiveram separados por mais de 1000 anos e que chegou a hora de se reunirem. Após isso, a bela mulher fica completamente exposta no meio dos destroços de sua cama de cristal. O velho, por ter usado seu último suspiro de energia, revela que a última parte restante de sua alma guardou o palácio de cristal por 1000 anos, esperando pelo dia em que o rei divino e a rainha divina se reuniriam. Ele conclui dizendo que não se arrepende de nada, nem mesmo da morte. Nesse momento, a rainha abre lentamente os olhos. Ela se vira para onde o protagonista está e o chama de marido. Ela ergue levemente a mão, enquanto sorri, dizendo que finalmente seu amado Lu apareceu e que ela pode vê-lo novamente. Su Chang, por um momento, sente-se muito triste com toda aquela situação e permanece em silêncio, sem dizer nada, até que pensa que aquilo não é nada bom. O selo milenar foi quebrado, a energia espiritual daquele lugar se esgotou
e o salão interno do palácio não pode mais resistir. A garota, emocionada, pensa em seu amado marido. O protagonista então diz a ela que Lu está esperando por ela lá fora. Em seguida, Su Chang se vira, confuso, e se pergunta o que exatamente está acontecendo ali. Ele percebe uma intensa formação de energia negativa, e há um traço da presença de Yao Lan. Ela está em perigo. Su Chang então decide retornar ao corpo do golem, e rapidamente se levanta. Enquanto isso, Yao Lan estava diante do esqueleto do deus demônio, que estava prestes a atacá-la. Porém, Su Chang consegue romper as paredes dimensionais e surge diante de Yao Lan e do deus demônio. Usando apenas 2 dedos, Su Chang começa a ativar um ataque poderoso e então lança chamas em direção ao esqueleto. O protagonista salta para a frente de Yao Lan, protegendo-a, e pergunta se ela está bem. Yao Lan se aproxima e diz que sabia que era Su Chang disfarçado de outra pessoa. O protagonista responde que certa vez prometeu que sempre estaria lá por ela, e não importa como, cumprirá essa promessa. Yao Lan suspira e comenta que aquela conversa está doce demais. Yao Lan salta para cima do deus demônio, agradece ao protagonista pela ajuda e desfere um golpe direto no esqueleto, dizendo que o último passo será concluído com as próprias mãos. Seu ataque é tão poderoso que afunda o esqueleto no chão, quebrando tudo ao redor. Ela arranca uma esfera que estava no centro do esqueleto e declara que agora aquilo pertence a ela. Su Chang, ao ver a cena, pensa que ela é realmente digna de ser a mulher ao seu lado. Yao Lan ergue a esfera para o alto, enquanto uma forte energia emana dela. De repente, 2 cabeças de cobra surgem sobre Yao Lan, que observa, orgulhosa, seus novos animais de estimação. Ela se aproxima de Su Chang e agradece pela ajuda. Enquanto isso, em outro salão, Feng Wanqing estava sozinha, sendo envolvida pelo espírito de uma fênix de fogo. Aquele espírito flamejante começa a se desfazer, formando um símbolo na testa de Feng Wanqing. Assim, o espírito da fênix toma posse do corpo de Feng Wanqing. Após o processo, Feng abre os olhos e percebe que está no palácio celestial do demônio. Um homem surge diante dela, sentado em um trono, e declara que ela é verdadeiramente merecedora de ser a herdeira do corpo do imperador Fênix dos 9 Nether. Ele conclui dizendo que Feng é a única mulher que pode satisfazê-lo. Feng Wanqing se perguntava naquele momento o que seria esse corpo do imperador Fênix, e também se, ao entrar naquele salão, teria ficado presa em uma ilusão criada por aquele homem. Feng contou que, nessa ilusão, sentiu-se queimada inúmeras vezes, e renasceu inúmeras vezes também. Ela estava ressurgindo como uma verdadeira ave fênix, com suas asas flamejantes e exuberantes. O homem se levantou e caminhou em direção a Feng, dizendo que, através do refinamento e renascimento infinitos, o corpo de fênix do imperador do Nether de Feng havia sido ativado por ele. E se Feng o escolhesse como mestre, ele concederia a herança suprema, reunida ao longo de 1 milênio no Palácio Celestial do Demônio. Feng se curvou, agradecendo ao Senhor por sua gentileza, e também expressou gratidão por ter ativado sua linhagem sanguínea. No entanto, explicou que já possuía um mestre de seita e, portanto, não poderia se juntar a outra seita. Ela finalizou dizendo que esperava que ele compreendesse. O homem sorriu e pediu que Feng nem mencionasse aquela pequena região do céu do norte, nem mesmo o reino divino imortal. Em seguida, perguntou quem mais além dele ousaria ser mestre de Feng, a 9ª imperatriz do inferno. Ele insistiu e questionou se Feng realmente não o escolheria. Um pouco nervosa, Feng recusou mais uma vez, dizendo que jamais abandonaria seu mestre. O homem então ativou uma magia em sua mão e declarou que, se Feng não poderia lhe pertencer, mantê-la viva só traria desastres. Invocou uma espada multicolorida e disse que seria melhor eliminar Feng antes que ela pudesse voar para os 9 céus. Perguntou então se ela concordava. Corajosamente, Feng se posicionou e desferiu um golpe poderoso, partindo a arma do homem ao meio. Os destroços da arma voaram para trás dela, atingindo com força a parede ao fundo, fazendo com que Feng percebesse que o homem não estava brincando. Porém, com essa pequena distração, não notou que a mão do homem se aproximava de seu rosto. Ele comentou que ela havia conseguido bloquear seu ataque, nada mal, e ordenou que Feng se ajoelhasse. Feng rapidamente se afastou,
e, apoiando-se com sua espada, evitou a queda e se concentrou em um novo contra-ataque. Disse que não faria isso, embora pensasse consigo mesma que aquele homem exercia uma pressão espiritual muito poderosa. De repente, alguns espinhos começaram a surgir do chão, avançando em direção ao homem maligno. Ao ver aquela barreira se formar à sua frente, o homem se perguntou o que seria aquilo. Nesse instante, uma mão tocou em Feng. Ao olhar para trás, ela se deparou com seu mestre, que lhe disse que ela havia trabalhado muito duro. Yao Lan também estava ao lado dele. O homem se lançou em direção a Su Chang e perguntou de onde havia saído aquele insignificante que ousava atacá-lo. Irritado, disse que acabaria com os protagonistas ali mesmo, mas Su Chang, com apenas uma mão, agarrou o homem maligno e o lançou para longe. Su Chang então perguntou como aquele maldito ousava pôr os olhos em seu discípulo. O protagonista finalizou dizendo para o homem se colocar em seu lugar. O homem se levantou assustado, sentindo uma energia espiritual familiar, que havia se apagado há 1000 anos. Ele se lançou em direção a Su Chang em alta velocidade e, de repente, agarrou a perna do protagonista, dizendo que havia reconhecido o Rei Divino Imortal. Isso deixou todos ali muito confusos. O homem então disse que o protagonista deveria ter revelado antes quem era, pois jamais ousaria prender o discípulo do rei. O protagonista pensou naquele momento que aquele velho o chamara da mesma forma. Su Chang então se perguntou se parecia mesmo com esse rei. O homem começou a contar que naquela época, durante o grande cataclismo, para proteger a rainha divina, o rei a enviou ao salão do Palácio da Miragem Celestial. E agora que o rei estava ali, deveria levar a rainha com ele. Confuso, o protagonista chamou o sistema de lado e perguntou o que diabos estava acontecendo ali, já que não tinha nenhuma lembrança disso. O sistema respondeu que, na história original, Su Chang e a Rainha Divina não tinham qualquer conexão e que, provavelmente, a transmigração havia interrompido o tempo e o espaço, e que, no momento, não havia como explicar isso. O protagonista pensou que aquele sistema era realmente muito inútil. Então, Su Chang respondeu ao homem que parecia que a rainha já havia partido. O homem replicou dizendo que, nesse caso, seria melhor o protagonista e as meninas partirem também, pois, com a rainha divina revivida e o rei divino retornado, ele não queria que o povo imortal do Palácio Divino viesse atrás dele, já que ainda desejava permanecer escondido por mais alguns anos. O protagonista e as meninas, então, se viraram e disseram que, sendo assim, iriam sair. O homem observava o portão se fechando e revelou que estava internamente ferido. Ele se abaixou no chão e murmurou que parecia que o Rei Divino havia se esquecido de que o desastre apocalíptico que exterminou todo o mundo foi orquestrado pela própria Rainha Divina, a mesma que o rei tanto amava. O homem finalizou dizendo que o rei precisava encontrar a rainha o mais rápido possível, e de qualquer forma. Algum tempo depois, todos os discípulos estavam saindo do reino secreto. As meninas olhavam para Yu Linglong e perguntavam de onde havia saído aquela raposa astuta. Feng perguntou se aquele era o novo animal de estimação espiritual que o mestre havia adotado. Bai, por sua vez, questionou se Feng ainda não conhecia seu mestre o suficiente. Enquanto isso, começava a se formar uma briga entre os discípulos convidados e os discípulos da seita dos caçadores de demônios. De repente, um portal começou a surgir no céu diante de todos. Era a Rainha Divina que surgia do portal, deixando todos ali encantados com sua beleza. Os 3 grandes guardiões apareceram, assustados ao verem a rainha ressuscitada. Os discípulos também tentavam entender o que estava acontecendo ali, e quem seria aquela mulher ressuscitada. Quando a Rainha Divina abriu os olhos, deparou-se com o corpo de Su Chang sentado no chão. Ela então se aproximou dele, chamando-o de marido. Apoiada nos ombros dele, disse que sentiu muita falta de Lu. Nesse momento, o protagonista estava no corpo do golem, cercado pelas meninas, enquanto as outras pessoas comentavam que aquela mulher era apenas mais uma apaixonada pelo Lord Su. Nesse momento, as meninas observavam a rainha de perto. Feng parecia um pouco incomodada com isso. O protagonista resolveu sair do corpo do golem e voltar para seu próprio corpo. Enquanto isso, a Rainha Divina ainda estava agarrada ao seu suposto marido,
até que o protagonista acordou em seu corpo e disse à rainha que ela estava o confundindo com outra pessoa, pois ele não era o marido dela. A rainha perguntou como seu marido poderia dizer tais coisas. Ela continuou, dizendo que, para ele falar algo assim, devia haver algum motivo que não podia explicar, mas que, de qualquer forma, não se importava e queria apenas ficar ao lado dele. Su Chang suspirou e disse que aquilo era um grande mal-entendido. Nesse momento, diversos homens misteriosos surgiram e se ajoelharam diante da rainha, dizendo que, há 1000 anos, ela liderara o clã deles, o clã do demônio celestial, para varrer inúmeros reinos, e que agora o clã estava sendo caçado. Um dos homens pediu que ela o salvasse. A rainha lançou um ataque contra os homens e gritou que eles estavam sendo barulhentos demais. Eles ainda tentaram dizer algo, mas foram atingidos pelo ataque da rainha. Su Chang, ao ver aquilo, pensou que essa mulher realmente reconhecia seu rosto. Combinando isso ao que as pessoas no salão haviam dito, ele se perguntou se seria algum tipo de rei-deus. O protagonista aproveitou para analisar a rainha divina. Seu nome era Luo Qingli, e sua identidade era a de primeira donzela divina do antigo clã Luo. Ela possuía a linhagem do clã do demônio celestial, e seu afeto atual pelo anfitrião era de 99. De repente, um estrondo foi ouvido vindo dos fundos da cidade, e uma voz surgiu perguntando quem estava causando problemas na cidade dos caçadores de demônios. O protagonista pensou naquele momento que essa pessoa possuía um enorme poder espiritual, um nível inédito na região. Um homem forte e musculoso surgiu em meio a raios. Era o líder da seita dos caçadores, Wei Haitao. Os discípulos ficaram muito animados ao ver que seu mestre finalmente saíra da reclusão. Até mesmo os discípulos da seita demoníaca se curvaram diante de Wei Haitao e lhe deram as boas-vindas como líder dos caçadores de demônios, pedindo que ele controlasse a situação atual. Um dos homens apontou para Su Chang e disse que o protagonista havia eliminado o filho do líder. Wei, irritado, perguntou por que aquele homem não havia arriscado a própria vida para salvar seu amado filho. Em seguida, virou-se para Su Chang e perguntou como ele ousava ainda estar vivo. Então, partiu em direção a Su Chang, dizendo para ele se preparar para o pior. Mas o protagonista, muito confiante, não recuou e disse que a seita dos caçadores de demônios havia atacado o mestre da seita da nuvem da espada, e que agora Su Chang queria acertar as contas adequadamente com o líder Wei. Os dois se encontraram no meio do caminho, e o impacto do soco foi tão grande que formou uma enorme onda de poder. No entanto, o líder Wei acabou sendo ferido no combate, e pensou que aquele jovem havia conseguido bloquear o ataque de alguém supremo. Então, Wei se perguntou se Su Chang também estaria acima do Reino Supremo. Su Chang refletiu que seu poder espiritual ainda não podia ser totalmente liberado e que enfrentar um Supremo de frente era muito difícil. Por isso, ele precisaria trapacear. Assim, ativou o sistema e pediu para abrir a loja. O protagonista selecionou um cartão de experiência suprema, comprou-o e ativou rapidamente, pois o efeito duraria apenas 1 hora. Mas algo chamou a atenção de Su Chang naquele momento. Havia um cartão de marionete humanoide no mercado, e ele achou isso muito interessante. O protagonista saltou rapidamente, desviando de um ataque do líder Wei, que perguntava por que Su Chang estava parado ali. Mas o protagonista invocou um dragão dourado em suas mãos e disparou o ataque na direção do homem musculoso, que usou toda a sua força para tentar agarrar a boca do dragão, enfrentando-o de frente. Su Chang olhou para o homem e disse que ele era apenas um supremo, manipulado. O líder Wei tentava resistir ao ataque de Su Chang, mas o protagonista apenas fechou a mão, fazendo com que o dragão fechasse a boca, encerrando assim o legado do líder Wei. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que seu mestre fora eliminado tão facilmente. Os homens do clã demoníaco avançaram em direção a Su Chang naquele momento, gritando que essa pessoa não podia ter permissão de viver, e que o clã do demônio celestial deveria usar toda a sua força para detê-lo. Su Chang permanecia tranquilo em meio à confusão, segurando o cartão de marionete humanoide que havia comprado na loja do sistema. Ele disse que estava pensando em experimentar o novo item, mas já que aqueles caras bateram à sua porta, ele o usaria agora.
Assim, um enorme símbolo surgiu ao redor de Su Chang quando ele ativou o cartão. Uma energia escura acertou os discípulos demoníacos e os dominou. Com uma voz calma, Su Chang declarou: Clã do demônio celestial, ouçam minha ordem. Eliminem todos da cidade dos caçadores de demônios. E assim, suas marionetes do mal saíram em disparada, eliminando todos os discípulos do clã dos caçadores de demônios. A rainha divina olha assustada para Su Chang. Nesse momento, um portal surge no céu, e uma voz pede para que a rainha divina retorne ao seu lugar de direito. Com uma expressão triste, a rainha Qingli pensa que aquele é um chamado do poder divino imortal e que ela não pode mais permanecer ali. Olhando para o protagonista, a rainha acredita que, quando tudo estiver resolvido, ela e seu marido estarão juntos novamente. Algum tempo se passou, e a seita dos caçadores de demônios estava completamente destruída. Su Chang declara que, a partir daquele momento, a aliança dos caçadores de demônios não existirá mais na região do Céu do Norte. O clã do demônio celestial guardará a cidade, e nenhum ato enganoso será permitido, nem qualquer dano será causado às pessoas comuns. Rapidamente, os habitantes da cidade se curvam diante de Su Chang, e alguns comemoram as proezas marciais do protagonista, dizendo que ele é incomparável. Também desejam que o legado de Su Chang dure por toda a eternidade. Enquanto isso, Ye Feng observava o protagonista de longe. O fragmento de arma que o acompanha começa a rir e diz que aquele pirralho jamais imaginaria que, enquanto se deleitava na glória, eles já haviam invadido sua casa. Carregando 2 sacos enormes, o fragmento de arma afirma que está na hora de partirem. Su Chang os observa partindo e já compreendia o que havia acontecido ali. Algum tempo depois, na fronteira da região do Céu do Norte, na cidade das nuvens do céu, Ye Feng abre os 2 sacos que carregava. Xue Liuliu e Mo Daotian estavam presos ali. Mo Daotian salta irritado de dentro do saco e questiona como Ye Feng ousa sequestrá-los enquanto o Sr. Su estava ausente. No entanto, Ye Feng o repreende, dizendo que selou sua energia espiritual, e o aconselha a agir de forma mais prudente, pois não gostaria de eliminá-lo antes de levá-lo à terra sagrada do Dragão Azul para completar sua missão. Xue Liu lhe pergunta o que exatamente Ye Feng deseja. Ye Feng, primeiramente, pede desculpas a ela e diz que não teve outra escolha senão tomar tais medidas para impedi-la de cair nas garras demoníacas de Su Chang. Ele continua afirmando que Su Chang carrega uma profunda maldição e não é uma boa pessoa. Ye Feng acredita que, um dia, a senhorita Liuli reconhecerá a sinceridade de seus esforços. Mo Daotian comenta que Ye Feng não é capaz de derrotar o Sr. Su em um combate justo e, por isso, recorre a táticas desonestas. Ele insiste para que a senhorita Xue não caia nos truques de Ye Feng. Xue Liuli fica muito irritada nesse momento. Ye Feng então diz que tem negócios a tratar e que a Sociedade Devoradora Imperial garantirá a segurança dela. Avisa que ela está livre para andar pela cidade, mas adverte que não deve nem pensar em fugir. O fragmento de arma sorri e acrescenta que, com a energia dele selada, a fuga é impossível. Um tempo se passou, e Xue Liuli e Mo Daotian estavam sentados à mesa. Mo Daotian bate na mesa e diz que nunca pensou que cairia no esquema daquele maldito Ye Feng. Ele se aproxima de Xue Liuli e pede que, quando ela vir o Sr. Su novamente, denuncie os crimes daquele desgraçado do Ye Feng. No entanto, Xue Liuli responde que o Sr. Su não tem nenhuma obrigação com Mo Daotian. Ela pergunta por que o Sr. Su se envolveria nisso e, além disso, acusa Mo Daotian de tentar manipular os outros para obedecer às suas ordens. Ela pede que ele simplesmente desista dessa ideia. Mo Daotian diz que ambos são almas infelizes e à deriva neste mundo, e que o que a senhorita Liuli acabou de dizer é realmente de partir o coração. Nesse momento, um jovem mestre entra no estabelecimento e chama a atenção de todos. As garotas ficam encantadas e o chamam de Jovem Mestre Xue. A mesa onde estavam Xue Liuli e Mo Daotian também chama a atenção do jovem mestre. Ele se aproxima e diz a Xue Liuli que, embora nunca tenham se visto antes, sente uma conexão com ela. Em seguida, revela ser o jovem mestre da cidade das nuvens celestiais
e pergunta se Xue Liuli lhe daria a honra de acompanhá-lo ao leilão da cidade, que acontecerá naquela noite. Xue Liuli, porém, responde apenas que não está interessada e pede que o jovem mestre vá embora. Isso o deixa extremamente irritado. Mo Daotian começa a gargalhar e comenta que o jovem mestre escolheu a mulher errada para paquerar. O jovem mestre Xue, enfurecido, afunda a cabeça de Mo Daotian na mesa e pergunta de onde veio aquele mendigo, e como ousa dizer bobagens em seu território, afirmando que poderia esmagá-lo com uma única mão. Com a cabeça enfiada na mesa, Mo Daotian se lembra de que sua energia espiritual estava selada. O jovem mestre Xue se volta para Xue Liuli e diz que todas as mulheres deste mundo não passam de brinquedos para ele, e que ela não deveria ser ingrata. Liuli vira o rosto e manda o jovem mestre se ferrar. Mo Daotian ressurge, segurando o braço do jovem mestre, e pergunta se ele não ouviu o que a senhorita Liuli falou. O jovem mestre saca uma pequena espada de seu leque e pergunta se os dois estão procurando problemas, pois ele está disposto a realizá-los. Nesse instante, ele tenta golpear Mo Daotian, mas uma pedra atinge seu braço. O jovem mestre se vira rapidamente, perguntando o que foi aquilo. Era o protagonista que acabara de chegar, dizendo que o temperamento do jovem mestre é extremamente irritante e que ouviu dizer que a cidade das nuvens celestiais realizará o leilão de Tianji naquela noite. No entanto, ao ver como o jovem mestre trata seus convidados, isso provavelmente partirá o coração de muitos ao redor do mundo. Xue Liuli fica muito feliz ao ver o protagonista ali. Mo Daotian se emociona e começa a dizer que Su Shang apareceu para salvá-lo e que nunca imaginou ser tão importante assim. O protagonista se aproxima do jovem mestre e pergunta se eles podem resolver aquilo ali mesmo. O jovem mestre, ao perceber a presença imponente de Su Shang, conclui que não seria prudente causar problemas naquele momento. Então, decide se conter. Ele se vira e diz que deixará aquilo passar por hoje, chamando seus capangas para ir embora com ele. Xue Liuli corre para abraçar o protagonista e diz que finalmente ele chegou, pois pensava que nunca mais o veria. Mo Daotian corre na direção dele da mesma forma e comenta que também estava um pouco assustado, mas o protagonista o afasta com os dedos e diz que liberou o selo espiritual de Mo Daotian e que agora ele já pode partir. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!